Olá, boa noite, meninas. Márcia, Cleusa e quem vai nos Boa assistir, noite. Crise. Hoje estamos indo para o nosso 10º encontro. Eu acho que é o 10º, né? Eu também tenho a impressão que sim, De Lani. leitura compartilhada. Vamos dar uma refletida sobre o capítulo 10, que é do insight à integração, e o capítulo 11, a linguagem central da separação. São dois temas bem envolventes, densos, né? Eu acredito que todos aqueles que fizeram os exercícios se debruçando assim ao pé da letra, né? Vivenciaram aí fortes emoções. E aí a gente vai começar aqui pela página, cadê? Página 147. E aí, como é que vocês estão, Márcia? Então, Lani, eu confesso aqui para vocês que entre o 10 e o 11, o 10 foi extremamente acolhedor, foi gostoso acolher esse capítulo, sabe? Uhum, Aí, quando eu me deparei com o 11, eu bloqueei. sim. Foi tão sofrido para mim, assim, começar a ler o capítulo 11, porque eu estava vindo de um momento muito, assim. Gente, eu fiz as pazes com tanto de coisa, sabe? Assim, até com o que eu não conhecia, eu fiz as pazes. E aí, quando eu entro no capítulo 11, sabe aquele choque? Me deu um choque de pensar que alguém poderia viver, sabe, essas situações, né? Da É, separação da mãe, da sim. perda ali temporária da mãe e tudo. Mas foi muito interessante. Até onde eu li do capítulo 11, me fez lembrar de um fato. Não é, não é quando eu era criança, não é quando eu fui adolescente, mas foi quando meu pai morreu. Parecia que nascia uma nova mãe, porque ao mesmo tempo que eu tinha uma mãe que ela era um pouco opressora e tal, fazia tudo que ela achava que tinha que fazer, e eu tinha a minha, não é só por respeito, por educação, por amor, ódio, medo, um misto de coisas. Me veio aquela sensação assim, quem é essa nova mulher? Porque ela ficou sem o marido, eu fiquei sem o pai, né? Então, para ela, era um momento de libertação. E a gente sabia que era. Desde um tempo atrás, antes do meu pai falecer, a gente sabia que não ia acabar bem. Quando você vê que a coisa está indo só por um caminho, você sabe muito bem qual que é o resultado, né? Então, assim, é um pai que alcoólatra, a comida e aquilo de forma muito compulsiva, né? E aí, o que que aconteceu? É, Depois de um tempo que ele faleceu, eu não consegui me conectar, né, com a minha mãe. E aí surge o seguinte discurso da parte dela. Tem 3 meses que eu não durmo e você nem liga para mim. Eu fui lembrando, sabe? Sabe quando vai chegando, né, as informações? Eu falei, como assim, mãe, você não dorme? Como é que eu vou saber? Você tem que me contar as coisas que estão acontecendo, né? Ela falava que chamava o vizinho não, o afilhado dela, que morava na rua, para dormir com ela. Só que isso foi só relatado, não foi trabalhado, sabe? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente um pouco do exercício aqui hoje, sabe? Talvez por isso que foi tão difícil também o capítulo 11, porque no 10, por mais que tivesse vindo as memórias, porque essa memória veio quando eu comecei a ler o capítulo 11. Até então, o 10 estava lindo e maravilhoso, mas quando chegou no 11, eu senti o baque e a memória veio. Não a memória de uma criança perdida, sem mãe,
sabe? Mas uma memória perdida mesmo de uma filha que ficou perdida ali na relação com a mãe. Então eu tive que redescobrir uma mãe depois que meu pai morreu. E qual que idade você tinha, máximo? Então, meu pai morreu em 2005, eu tinha 35 anos. 35 não, 35. Em 2000 eu fiz, não, Lani, 70, eu sou de 70. Ajuda, né? 1970, isso, Sim. Para que né? ano? 2005, para 2005, 35, Então, já faz É, quase 20 anos, né, que meu pai vai sim, fazer agora dia 5 de novembro. Dia 15 de novembro que ele morreu. Então, sim. assim, é interessante isso, né? E eu ainda, mesmo assim, ainda foi guardado, Olha ficou só. guardado. Mas hoje eu senti tão mais leve, sabe? E a Uhum. minha relação com ela está muito melhor depois de um ciclo, né? Vamos dizer aí, Sim. desde 2018 para cá, que realmente eu tenho trabalhado minha relação com ela, sabe? Uhum. E assim, é, o amor ele vem chegando, né, de uma forma. Essas frases foram assim maravilhosas. Frases que eu falo, frases imaginando ela falar para mim, frases, sabe que e ao mesmo tempo também me conectei um pouco com meu pai, né? Ele não está mais aqui, mas a gente pode e é muito bacana fazer essa conexão de forma energética mesmo, né? Sim. Com o pai Uhum. que já partiu, né? Então, É, assim, aí eu não desenvolvi o restante do capítulo. Eu precisava, né, acessar essa lembrança, essa memória, e saber que boa parte disso está sendo resolvido também, né? E sim. resolvido sem precisar falar nada. Não há necessidade de se falar nada, né, para ela, né? Já vai fazer 82 anos. Como é que vai se entender isso? Está lúcida, está super bem, a Sim. cabeça boa, né? Uhum. Mas não há necessidade. Eu não É, vejo nenhuma necessidade de precisar abrir, né? sim. Isso dessa É, forma, né? o importante, acho que mais do que a lucidez dela, é a sua lucidez. O entendimento, a O compreensão entendimento. e esse trabalhar, né? Essa relação Sim, familiar, né? sim. Se trabalhar, sem dúvidas. É, engraçado, eu tenho observado esse tema do trauma, eu estou vendo ele em vários locais. Está chegando assim de vários lugares. E o quanto isso precisa de fato ser trabalhado, né? Hoje eu recebi de uma pessoa que se inscreveu no Escrevolu e aquele vídeo que eu postei lá no grupo, Uhum, né? Então, o quanto mais a gente vai esmiuçando, você vai compreendendo, né, que a gente precisa realmente fazer as pazes com esse nosso passado, através dessa lucidez mesmo, né, desse uhum, entendimento. sim. Então, nossa, bem que eu poderia ter lido esse livro há uns anos atrás, nem sei quando é que ele foi Aham. lançado, Não, mas hoje fizemos uma constelação lá na sala e a menina debulhando em lágrimas, né? 30 anos. Debulhava, chorava, chorava, chorava. Ai, se eu soubesse disso antes, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, dê graças a Deus que você só tem 30 anos. Olha que bênção, isso para mim é uma bênção. Você poder acessar isso agora na sua vida e transformar uma relação com o pai que está te pode ser. dificultando a Uhum, relacionar com os homens. sim, Você precisa se relacionar primeiro com seu pai. exato. Nossa, gente, assim, às vezes é uma palavra só. Aqui ele fala sobre isso, não fala? Eu acho que no momento. Ele fala Sim. assim: uma Uhum. única palavra pode transformar tudo. E essa menina, quando ela saiu da sala, ficou um negócio preso ainda. Ficou colado em mim, sabe? Que, gente do céu.
Faz tempo que isso não acontece comigo. Dificilmente isso acontece. De eu ficar presa na constelação. Eu tinha fechado a constelação da pessoa, ela já tinha ido embora. Geralmente eu fico super de boa, tranquila, esqueço tudo que foi falado e entregue ali e tal. De repente, eu sentei, respirei fundo e veio a palavra, você acredita? Olha, Espaço. Veio a palavra assim, espaço. Eu mandei para ela e falei assim: olha, eu estou te mandando essa palavra, eu não sei o que ela significa. Eu estou mandando para você, porque ela não é minha. Depois eu fiquei ótima. Então, isso aí agora vai mexer lá nela, reverberando. na informação dela, para ver o que quer dizer esse espaço. Se ela que não tem espaço, se é ela que não dá espaço, se... não sei de nada, não quero nem saber, é dela, né? E aí, como não era meu, eu fiquei, o que que aconteceu? A hora que eu liberei, eu fiquei bem, sabe? Eu falei, engraçado, isso nunca aconteceu, né? E eu acredito muito que é tudo isso que está reverberando, porque eu já tinha lido essa informação. Olha como é sábio isso, gente. Isso é maravilhoso, porque de alguma forma eu lembrei a informação do livro, que eu já tinha lido isso. Aí veio alguma coisa e falou: a palavra, uma palavra. Deixa eu pôr essa palavra aqui, e ela foi. Olha que louco. O que que você acha disso, hein, Cleusa? Interessante, né? Que é como se fosse assim, é algo muito sutil, e que tem a ver com uma sabedoria. É Que eu algo acho que já que também, existia isso, e manifestou, que eu acho que né? depende também do nosso, assim, sair do barulho, do nosso silêncio. Antes de Cleusa falar, eu fui à missa lá na localidade de Sindres, né? O que eu estava falando para a Márcia, de um local que eu visitei sábado passado, onde teve algumas aparições de Nossa Senhora há alguns anos atrás. Aí eles denominaram, né? Reconheceram as aparições e chamam Nossa Senhora de Sindres, aqui em Pernambuco, Pesqueira. E o padre estava, o pároco estava falando sobre a cura acontece no silêncio. E eu nunca Uhum, tinha pensado sobre isso. Ele até exemplificou, ele só vejam vocês, quando a gente entra num hospital, para todas as atividades que são realizadas lá dentro, precisa-se de silêncio. O doente precisa de silêncio para se curar. uhum, E muitas vezes o nosso barulho, né, a nossa ansiedade, né, a nossa ansiedade. Na Bíblia fala sobre ansiedade o tempo inteiro. Não sejais ansiosos, né, pelo dia de amanhã. E aí essa mente nossa barulhenta nos impede de promover cura. uhum, Então, pelo que eu entendo, né, eu percebo, Márcia, ela está tão mergulhada nesse processo que essa sutil, né, assim, de forma sutil, tudo que os olhos dela, né, conseguiu alcançar e ela reteve aquele conhecimento, né, se tivesse no barulho, essa palavra não ia surgir. E aí, ainda assim, ainda vai ter o feedback, né, da sua cliente lá, da sua, depois não, de... e foi interessante que quando ela saiu, sabe que o som do silêncio, aquele eco, Sim, é um eco assim estranho. Eu falei, gente, sentei, e logo que ela saiu, que eu fechei a porta, começou a vir alguma coisa, sabe? E aí eu parei e sentei, simplesmente. Eu falei, tenho tempo, não preciso ter pressa. A próxima cliente ia ser quase dali uma hora. Fiquei tranquila, sabe que mexe muito com a gente, né? A história do outro, mesmo sendo do outro,
mas você se coloca a serviço do outro, né? Para ajudar ele a perceber coisas que você nem sabe o que que é, de onde vem, né? E aí, de repente, as coisas começam a acontecer, né? Então, eu acho que isso foi um grande ensinamento para mim hoje. Bacana. Cleusa, fale. É verdade, essa questão do silêncio, né? Da gente se acalmar, da gente prestar atenção, é verdade. É, como eu gostaria de ter lido esse livro antes. Esses capítulos, um fala do pai, outro fala da mãe. Meu Deus, eu queria tanto ter minha mãe aqui. Eu vivi num momento que eu não estava no silêncio, na correria, né? Porque ela precisava de ir para os médicos, ela precisava que desse banho nela, que verificasse seus remédios, mas eu não morava lá, né? Ela mora no bairro e eu moro na cidade. Morava, né? Quem estava mais próximo era a minha irmã. E eu tinha as minhas coisas. E naquela época, eu não estava nessa questão do desenvolvimento pessoal. Então era corrido mesmo. Só barulho. Levantava e aquele monte de coisa. E às vezes eu poderia só sentar lá do lado dela, né? Mas eu chegava, tinha que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que pena. Mas o importante é que eu percebi nessa leitura, né? é, Desde o outro capítulo, quando eu percebia a minha frase, né? O medo ali, que a forma como eu posso honrá-la, não só ela, mas os meus outros descendentes, ascendentes, é viver da melhor maneira possível a minha vida, né? Existir, porque esse era o meu medo, não existir. Então, viver o meu propósito, viver da melhor forma possível, deixar uma marca e existir. Que a partir de mim, da minha geração, as pessoas existam, tenham os seus nomes em algumas coisas lembrados, né? E eu até anotei aqui, né, que agora já falando em relação ao meu pai, assim, que a gente não esperar que seus pais mudem ou sejam diferentes. Eu que devo manter o relacionamento de forma diferente. E a reconciliação é um momento interno, né? E Uhum. precisa existir dentro de mim, né? Para ser efetivo, é só que exista dentro de mim. E nesse capítulo que falou de pai, eu fiquei pensando muito no meu pai, porque desde pequenininha, eu não tenho uma imagem boa do meu pai. Porque desde que eu me entendo por gente, meu pai bebia e tinha outras mulheres. E eu fui crescendo assim, e ele tirava da nossa boca para dar para essas mulheres. E nós nos casamos, ele continuou do mesmo jeito. Ele dava uma parte, vai, menos de uns 30% ele dava para minha mãe. Esses 30% minha mãe tinha que fazer a compra da casa, fazer uma feira e tudo, e o restante ficava para ele e para a amante. Isso foi a vida inteira. Aí minha mãe faleceu e, e ele hoje, ele continua bancando essa pessoa. Só que essa pessoa, a gente mora em São Paulo, essa pessoa foi lá para o Nordeste. Quando minha mãe, ela ficou assim uns 10 anos recebendo do meu pai. Quando minha mãe faleceu, eu acho que ela pensou assim, agora eu acho que ele vai querer casar comigo, né? Que ela fez? Ela foi para o Nordeste. Desde então, ela está lá. E todo mês ele deposita mais de um salário mínimo para ela. E aí, isso sempre me revoltou. Sempre me senti muito revoltada. Ela não faz nada por ele. Nada. Nada, vezes nada. Ela nunca deu um presente para ele. Nunca, né?
Então, ele assim, ele dá para ela, mas para a gente ele nunca deu nada. Ele sempre foi avarento, sempre foi assim. E agora, ele mais velho, né? E eu sou a mais próxima que resolve as coisas. E eu tenho tido mais paciência com ele, mais aceitação, porque assim, ele tem 86 anos. E não, 89. Ele não vai mudar, não vai mudar. Ele vai continuar do mesmo jeito que ele é, né? Essa semana eu chamei ele para vir almoçar aqui e para depois eu levá-lo, que eu tenho medo às vezes dele acontecer alguma coisa com ele, né? E aí ele veio, ele me deu R$ 100. E antes, quando minha mãe era viva, ele não dava. Aí agora, de vez em quando, ele me dá um dinheiro assim, sabe? Aí eu percebi que a minha mudança, né, depois que eu comecei a aprender mais e tu ter um pouco mais de paciência com ele, a minha mudança também, houve uma mudança nele. Refletiu. É, porque ele me chama, às vezes eu vou com ele levar para alguma coisa, porque tem que ser eu, né? Ele não é uma pessoa doente. E antes de minha mãe, sempre era minha mãe que eu precisava levar no médico. Ele era muito raro. Aí agora, deu uma dorzinha lá na perna dele, eu fui levar. Aí ele fala assim: vamos almoçar num restaurante. Então, assim, são esses momentos que eu procuro aproveitar, né? E lendo esse capítulo, eu entendi mais ainda sobre isso, essa questão da mudança dele. Ele não vai mudar e ele ainda está aqui, né? Então, antes, quando eu ia lá para casa dele, eu ia mais numa obrigação. Até parei mais de ir depois que minha mãe faleceu. E eu ia mais numa obrigação. Agora não, agora eu consigo fazer minha agenda e deixar o lugarzinho dele ali, sabe? Por exemplo, nessa segunda-feira, eu quero ir para lá, ficar lá à tarde com ele. Então, assim, eu sempre levo um bolo, sempre. E parei de ficar criticando ele, né? Falar as coisas para ele assim, eu parei também. Então, é uma oportunidade que eu estou tendo, né, de estar revendo isso. E com a minha mãe, graças a Deus, quando eu li o capítulo, diferente da Márcia, né, eu fiquei bem tranquila com essa questão da mãe, porque minha mãe não abandonou, minha mãe sempre foi aquela mãe que, mesmo na ignorância dela, né, de, assim, na questão de não saber nada da vida, não tinha leitura, não tinha nada, mas ela era aquela pessoa, assim, que, sabe o que eu me lembrei? Quando a gente ficava doente. Ai, eu gostava de ficar doente. Porque aí eu podia ir na cama dela, ela fazia chá. E sabe o que que eu fazia quando ela dava os remédios? Às vezes, quando ela virava as costas, eu jogava fora, porque eu não queria sarar. Eu queria continuar doente para ter o olhar dela, porque ela lavava a roupa para fora, ela não tinha tempo para ficar dando muita atenção, né? Então, assim, esse livro, ele me acalma, me deixa tranquila, tipo assim, aquilo que não deu, a gente muda internamente e continua, né? E aí a gente vai tentar mudar alguma coisa na nossa vida, porque eu lembrei aqui até anotei daquela senhora, com 62 anos, ela veio descobrir, né, a verdade ali, conversando com ele, acho que com ele, né? Sim, Da mãe ali, que por que que a mãe não deu amor para ela, né? Porque perdeu outro filho e se afastou. E ela pegou a bolsa dela, ela falou, ai, não tem mais tempo, hoje ela tem 80 e poucos anos, tem que falar com ela. Quer dizer, demorou 62 anos, né, para ela descobrir ali, né? Então é assim mesmo, tem gente que descobre cedo, tem gente que descobre tarde, mas o importante é é descobrir. esse posicionamento interno, né? Isso. Nossa, muito, muito importante a sua fala, Luísa. Muitas coisas reverberam. Você falando aí sobre isso de querer ficar doente, eu também lembrei aqui, me recordei que eu já cheguei a minha mãe colocar o termômetro e eu pegar um fósforo, colocar assim
um pouco próximo do termômetro para a temperatura do termômetro aumentar. E quando ela voltar, achar que eu estava com febre. Porque era nesses momentos que ela fazia chá de folha de laranja, aí desmanchava um melhoral, que era o que ajudava a baixar a febre. E às vezes as comidinhas era bolacha creme caqui, era quando eu tinha a oportunidade de tomar guaraná ou água de coco. As comidinhas eram melhor. E também eu adorava quando ela fazia para o jantar, quando eu estava adoentada, arroz com leite e carne assada. Nossa, vocês não têm noção. Até eu grávida, não, aliás, eu já amamentando a Carol, eu fiquei 2 meses na casa da minha mãe, né? E ela sempre no jantar ela fazia arroz branco, aí colocava leite e carne de sol desfiada, carne assada. Falava que era bom para aumentar o leite. Ai, Deus, olha, muito bom, coisa. Enfim, vamos seguindo aqui. Logo inicialmente, eu marquei aqui, quando ele fala, né, sobre a ilusão de ótica mencionada por Einstein, né? Aí mais abaixo fala assim: ainda assim, como vimos reiteradamente, estamos conectados aos familiares cujos traumas pendentes se tornaram nosso legado. Quando a conexão permanece inconsciente, podemos viver aprisionados em sentimentos e sensações pertencentes ao passado. Porém, com a história de nossa família revelada, os caminhos para a liberdade se abrem, né? Então, tudo isso que nós estamos vivenciando, com uma baixa ou uma alta intensidade, a gente está resolvendo essas questões internamente, né? Veja só quantas percepções que a Cleusa, né, teve, que a Márcia tem vivenciado, enfim. Não sei se vocês fizeram o mapa da origem, né, fazendo as pazes com a história familiar, esse exercício. Se quiser comentar alguma coisa. Eu também marquei aqui onde tem, na página 149, criando sentenças de cura pessoais. Nossa, achei tão importante essa parte que fala a revivência inconsciente pode durar gerações. Ao reconhecermos o fardo de pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos ou sintomas que não se originam de nós, podemos quebrar o ciclo. O primeiro passo é a identificação consciente do acontecimento trágico e dos envolvidos. Com frequência, essa ação é iniciada por uma conversa interna ou com um parente, pessoalmente ou por meio da visualização. As palavras certas podem nos libertar de laços familiares e lealdades inconscientes, encerrando o ciclo de traumas herdados. Então, eu acho que se fôssemos enumerar quantas coisas, a partir da leitura do livro, fomos tocadas, né? Como a Márcia fala, né? E eu sustento também que, assim, são encontros terapêuticos, as quintas, as sextas-feiras que nós temos. Porque é de uma... Nossa, é muito profundo. Marquei também na página 151, quando fala sobre as sentenças de cura, as imagens de cura. Tenhamos consciência ou não, nossa vida é profundamente influenciada por imagens, crenças, expectativas, suposições e opiniões internas. Impressões intrínsecas como a vida nunca dá certo para mim, por exemplo, né? Vou fracassar, não adianta tentar, ou tenho uma imunidade fraca. Então, podem definir, é o que ele fala de blueprint, de como nossa vida se desenrola, limitando a assimilação de novas experiências e afetando a capacidade de cura.
E, assim como a Cleusa falou que um dos medos dela era de não existir, às vezes eu penso, né? Eu acho que sim, eu tenho quase certeza também, que meio que eu tinha um medo que eu não sabia que eu tinha, mas que ele agia de certa forma, me trazendo muitas vezes, acho que a sensação de insegurança, o medo de repetir as escolhas da minha mãe. Porque para mim sempre foi muito. Eu tive sempre muita clareza disso que ela falava, que não tinha casado por amor, né? Que ela viveu. Ela sempre falava, foram 8 anos. 8 anos. Às vezes, quando eu falava com ela, assim, mãe, tem que fazer isso, mãe, tem que fazer aquilo, ela me rebatia todas as vezes, falava, eu não suporto esse tem que. Foi o tem que me fez separar do seu pai. Porque meu pai também, ele era muito opressor, assim, ignorante, não no sentido de ser uma pessoa violenta, mas ignorante no sentido eh, eh, de achar que só a opinião dele valia, a mulher não tinha o devido, a devida atenção, o devido valor, sei lá o que que ele pensava sobre o papel do que era construir uma família. Primeiro, ele não queria ter filhos, era meio que um certo egoísmo. E eu tenho recordações assim, eu apenas com 3 anos e meio, que foi o tempo máximo que eu fiquei junto com eles casados, né? Eu tenho recordações de brigas, de discussões deles. Ele queria uma coisa e ela discordava, que ela queria de um jeito. Oh, eu tenho uma memória que eu lembro que na sala de janta tinha uma. Eu vou usar o termo que se usa aqui no Nordeste, atagé. Não sei se vocês já ouviram falar. Atagé é uma prateleira onde embaixo tem uns ganchozinhos assim, onde pendura as panelas. Qualquer coisa que tenha um localzinho, um furinho, pendura. E em cima você pode colocar coisas, né? Então tem um atagé de madeira na sala e tinha um rádio de pilha. E minha mãe gostava de sintonizar numa determinada rádio e meu pai não queria que gastasse as pilhas do rádio. Então ele vinha, desligava, aí ele se afastava, ela ia lá e ligava. Ele vinha e desligava e dizia: Eu não disse que eu não quero que use as pilhas. E era essa briga, e eles brigavam por coisas assim, sabe, que deveriam ser evitáveis, né? Então ele era muito ignorante em vários aspectos. E aí eu acho que isso ficou muito internalizado dentro de mim, né? Primeiro pelo fato do meu primeiro casamento não ter dado certo em 6 anos, 6, 7 anos, e depois o meu segundo casamento ser o sobrinho do meu pai. Então, fica aquela coisa, né? Deus do céu, será que eu vou também acontecer a mesma coisa? Então, em determinados pontos que a leitura traz, né, quando vem as palavras, essas reflexões, eu acabei descobrindo que internamente existia esse medo, né? E que isso reflete, direto ou indiretamente, no relacionamento, né? Não só no relacionamento comigo mesmo, mas também na relação, né? Então, foi bem importante isso. E aí, aqui na página 152, fala sobre quais são os rituais, né? Que de repente a gente pode fazer, né? Para estar aí, ele menciona aqui sobre colocar um retrato na mesa, acender uma Esses eu gostei vela. bastante.
Eu Escreveu gostei bastante. Nossa, escreveu para mim faz total diferença. Também muito. gostei, Márcia. Oi, Cleusa. Eu Também queria gostei conversar com desses você. grupais. Escrever uma carta, colocar uma foto acima da Deixa eu mostrar aqui para cabeceira. você. Vou virar só um pouquinho a câmera aqui para vocês Tá. verem. Ah, será que dá? Deixa eu ver. Sim, você quer inverter a posição. Assim. Ah, Deus, que foto linda! Papai e mamãe. Meu Deus, sua mãe muito linda, Márcia. Aproxima mais um pouquinho, tem como? Tem como você mandar essa foto? Mando, mando. Ai, que linda, Márcia. É por isso que você Eu é vou ficar de volta. bonita também. Pera, ai meu Deus. Aí voltei. Sua E mãe tem um assim, corpo, hein? e ela casou com 21, como é que foi? Ela casou em 63. Uhum. Ela parece ser uma pessoa bem vaidosa. Você já tinha mandado foto dela lá no grupo. Mandei, assim, a vaidade veio depois, né? É, Ele morreu. É, então é como se fosse um processo de libertação. foi total, total, É. né? Mas eu acho Tá? eu acho bacana olhar sempre essa foto da hora que eu deito, da hora que eu levanto, sabe? Então, assim, aceitando, sabe? Não sei, você que coloca isso muito aqui, né, Lani? Essa coisa quando a gente escuta e que elas falaram para a gente de alguma forma, talvez a sua mãe falou mais diretamente. Eu casei, não foi por amor, né? E isso já é uma escolha também, né? Sim, Houve um casamento, houve uma união, e a gente tem que honrar isso para sempre, independente se teve amor ou não, porque é assim que a gente existiu, que a gente existe, né? sim, sim. Então, é honrar mesmo, né? Aceitar isso e, enfim, né? É igual esse beijo na testa me incomodou muito, hoje não mais. Porque Quem que você beija na achava. testa? Sabe, quem que beija na... Tudo bem que ele era muito mais alto que ela, né? É, o Mas beijo na assim, testa dizem que é respeito. sim, mas eu acho que é mais de pai, né? Não é uma coisa assim? Não E sei. justamente, as pessoas falam, né, que quando beija na testa, que a pessoa vê o outro como, sei lá, de repente a filha ou Um a mãe. cuidado, né? Aquela atenção, Sim, né? sim, tá. Proteção. É, exato. Né? E tá tudo certo, pronto. É, a gente não vai saber É, o que que representou, né, naquele momento. pois é. Aí É, por isso que eu acho bacana, né? Tem escrever carta, sim, colocar uma foto na cabeceira, né? Acima da sim. cabeceira, né? É, Agora eu queria relatar uma coisa, uhum, rapidinha. fala. Eu até coloquei isso durante a semana. Quando eu escreve aqui na 154, Sim, estabelecer um limite, né? aham, E eu não sei se eu comentei com vocês lá também no grupo, uma cliente retornou, né, à terapia, e no final de semana anterior, né, ela foi na terça. No final de semana anterior, ela assistiu a série, né, Uma Nova Mulher, na íntegra, sim, inteirinha. sim. E foi quando eu me deparei, né, e eu gostaria que vocês pudessem também fazer esse movimento que eu fiz, é o livro, Lani. Hum, É o livro que a gente está lendo. Esse livro. ah, Não começou com você, sim. a série Uma Nova Mulher é baseada nesse livro. Gente, que história é essa? Ah, é arrepiante. É Essa arrepiante. série tá onde? Na Netflix? Netflix. Lana, eu tô até arrepiada agora. Não, Assim, quando começa a série, começa com os trechos iniciais do capítulo, sabe? mentira. E aí, e olha que eu nunca vi isso em filme algum.
aparece o livro, aparece a moça lendo o livro. Eu acho que você falou isso no outro encontro, não falou? Falei. Ou Sério? foi no encontro, ou foi no grupo, foi no grupo, que não tem 15 dias, Foi no eu acho que grupo. foi no Lembro grupo, né? sim. Então, assim, é baseado literalmente no livro, Ah, sabe? Nova Uma Mulher. nova mulher. É, é. E é muito triste porque é um filme da região exatamente onde está a guerra, né? Então, isso mexe muito com a gente também, né? De Ah, Istambul, meu sabe, dessa região toda aí da guerra. Tem uma lá que até a família da Grécia também. Então, assim, é fantástico o filme, gente, vale a pena. Ainda Deus. mais a gente que passou pelo livro. Nossa, Não, foi então eu acho que perfeito. é muito bom. Coloque o link lá, eu estou com ele aberto aqui, vou lançar lá no grupo. Eu acho que eu cheguei a colocar, eu coloquei até o clipe, o trailer hoje para uma Dele. pessoa. Aí eu vou deixar lá depois que acabar a reunião, tá bom? Sim, que ótimo, Márcia. Nossa, também senti um arrepiozinho por aqui. É muito gostoso. É, E aí, só completando, aí essa cliente, né, traz um conteúdo, né? Eu já conhecia a história dela. Quando eu me deparei, Lani, o que está aí na página 154 é a história dela. Exatamente como está aqui. Eu falei, olha, eu vou ter que ler isso para você, porque isso é uma oportunidade que eu não posso deixar passar, passar. sabe, ileso e não te falar sobre isso. Ela desabou assim completamente diante de mim, sabe? E ela já com todo. E ela tinha visto a série toda, né? Ela falou: como que você lê uma coisa? E eu li sem pegar no livro, sabe? Eu pedi para ela fechar os olhos. Eu vou contar uma história para você. Respira, fiz um exercício de respiração com ela e tal. Aí ela falou assim: como é que você sabe da minha história? Eu nunca te contei isso. Eu falei: porque na Olha, verdade, isso aqui foi um merecimento que você está tendo de receber até a solução para o seu problema. Sabe? E olha que louco. E aí ela falou assim: é interessante porque eu sempre me vejo em volta de círculos. Ô, gente, é só porque vocês estão aqui para me testemunhar, porque é uma coisa muito muito. especial isso, sabe? Sim. Sabe? E ela falou: olha, deixa eu ver. Eu falei assim: deixa, agora eu deixo você ver de onde está vindo isso tudo que eu estou lendo para você. E aí eu mostrei a capa, o livro, e era de onde está vindo tudo, né? Então, como seria bom para a gente, às vezes, a gente ler a nossa história num livro, não é? E ela pode se tornar história de livro, né? Isso que é o mais Sim, claro, interessante também, claro. né? Então é isso. Por isso que a escrita é tão importante, né, Lana? É, E a gente, gente vai entendendo isso, assim, sabe? Fazer é, o seu diário, escrever, é, se entregar para o papel, meu e Deus, como é apesar, lindo. exatamente. Olha, você falando aí, eu aqui pensando, né? No Escrevoluir, é, Escrevoluir, que vai acontecer. Cleusa não tá, né? Não, Márcia está. É, o livro que eu e a Mariana a gente está gestando só vai sair lá para 2024, porque está sendo bem devagar, mas que vai trazer coisas assim, não sei, que eu acho que ainda estão para despertar, sabe? E que tem a ver com os sentidos, que tem a ver com tudo isso que a gente está lendo aqui, que tem a ver com escrita, que tem a ver com as nossas histórias de vida, né? E que vai também trazer histórias de pessoas. Então, só que a gente ainda não sabe, a gente está tendo uma mentoria, a editora é a School Books, e eles preparam uma mentoria. A gente debateu bastante se a gente ia precisar de mentoria, porque também encarece bastante o trabalho e tal, mas é muito importante.
para ajudar a concatenar as ideias, E aí eu e a Marina, a gente tá trocando umas cartas daquilo que vem mesmo de dentro, né? Aquilo que a gente sente, que está sendo um processo maravilhoso. Então eu já fico pensando assim, sabe? Pensando de Eu acho ela repente, muito fofa, assim, porque aquele dia não deu para assistir a live toda. Mas aham, eu acho que ela, assim, sabe aquela coisinha que ela completa a é, outra? Mariana, É uma ela é sensação, assim, muito duas doida. pessoas bem diferentes, mas eu falo assim, mas elas têm muita coisa ali em comum, as duas, Ah, né? Que a interessante, gente se achei que... conheceu numa padaria. É, eu estava para. Eu estava em Niterói, e aí eu tinha vários kits do Florescer, e nós estamos em um grupo de empreendedores, só de mulheres empreendedoras de lá de Niterói. Então eu estava para viajar e eu queria zerar meu estoque. Aí eu fui, pipoquei uma mensagem lá, eu falei, gente, eu tô com os baralhos aqui encalhados, eu tô querendo que eles vão para o mundo, estou vendendo ele com desconto, tal. Aí ela foi a primeira que sinalizou, disse, eu quero conhecer. Aí eu digo, então eu vou te entregar pessoalmente. Aí Aham. fui encontrar com ela numa padaria perto de casa e pronto. Aí ela fez o treinamento e desde então a gente sempre se encontra para tomar um chá, um Ai, café. que gostoso. Ela é maravilhosa. E Mas ela mora em ela é Niterói. massoterapeuta. Ela mora em Niterói. Ela mora em Niterói, só que atualmente ela está em Minas, numa Então, cidadezinha de ah, Minas. Outro eu dia, lembro. Ela é antiga a ponto, eu acho que ela é antiga, porque eu lembro de uma massoterapeuta que eu assisti depoimento dela antes de eu entrar no Florescer. sim, É ela sim, ela fez um vídeo. fez Ela numa fez um mata, né? depoimento Numa lá mata. numa mata. Pronto, Mariana, exatamente ela. Isso. Aí hoje ela está em, em Belo Horizonte, em Minas. Eu esqueço, esqueço o nome da cidade. É uma cidade pequena. Depois você no tenta ver qual que é. e aí ela promove umas vivências presenciais, né, com mais outras duas parceiras que ela tem. Inclusive, ela quase conheceu a Marinês, porque Marinês era daquela cidadezinha do ET. Como é que é o nome? Varginha, Varginha, Então, Varginha. isso, eu passei o contato mas aí elas não conseguiram se encontrar. Que eu acho que ela ia promover um encontro lá na cidade, alguma coisa assim. Enfim, são os contatos, né, que vão se Ai, que bacana. São as entrelaçando. conexões, As é. conexões. Não vão perder, não, senão Cleusa vai ficar boiando aí, né, Cleusa? E não é o objetivo. Pois é, Cleusa deveria ir para o Mas é Espírito bom que é para ela também. conhecer também. Uhum. Sim, sim, tudo junto e misturado. É, que tá tudo Impressionante. conectado. É Tá tudo incrível. conectado. A rede do bem só aumenta, só cresce. É incrível. É uma coisa Sim. sem explicação. Bom, eu já coloquei na tela aqui a série para assistir. Estou assistindo uma série agora que Uhum. fala sobre como envelhecer até os 100 anos, que está na Netflix também, bem legal. Muito legal. Eu sou Vou péssima para olhar também. gravar nomes, mas depois eu vou pegar o nome e vou postar. Eu achei super interessante. Muito bacana. Na página 155, eu marquei os dois parágrafos iniciais que falam sobre as sentenças de cura e o corpo, né? Onde fala que uma parte essencial da cura envolve a capacidade de incorporar a experiência das sensações físicas ao processo. Quando apenas acolhemos os sentimentos em nosso corpo sem reagir inconscientemente, é mais provável que permaneçamos estáveis perante a inquietação interior. O insight costuma ser obtido a partir da disposição de tolerar o que é desconfortável na busca pela autocompreensão. Então, trazer isso para a prática é um grande desafio. Uhum. Você vê que por exemplo, sobre temperatura.
A gente sempre está tentando procurar o melhor possível, né? Se você está num ambiente frio, você quer estar num ambiente mais quente. Se você está num ambiente quente, você quer um pouquinho mais. E por essa percepção, até mesmo assim nos aspectos espirituais, outro dia eu estava vendo uma entrevista onde a pessoa falava assim: por que não? Se você está no calor, você procurar ficar um pouco mais no calor, insistir, falando com um cunho assim de sair desse lugar que você sempre quer, como se diz assim, não é que seja egoísmo, mas que você quer o bom para você, o melhor para você sempre. A gente nunca quer se render a um sacrifício. E que às vezes os sacrifícios eles são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, a reflexão é o quanto a gente está disponível para a gente se sacrificar. E aí é onde eu conecto essa ideia de que, às vezes, sei lá, você está com uma dor, uma enxaqueca. Aí, o que que acontece? Às vezes, a enxaqueca nem se instalou, eu já estou indo atrás de um comprimidinho para aquela dor passar. Ou seja, às vezes eu não dou a oportunidade de que o meu próprio corpo lide com aquilo e aquilo, de repente, se vai, né? Porque o nosso corpo, ele também fala, né? Ele nos transmite a todo tempo mensagens. E se a gente se atenta a isso, muitas vezes por si só, se resolve, se dilui, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Você ter uma A inquietação. capacidade de suportar, né? A capacidade Isso, de suportar a a nossa dor, né? capacidade de suportar, exatamente. Então, é como se a gente estivesse sempre querendo ocupar o lugar, né, só do que é bom, o tempo inteiro. Mas esse lugar do sacrifício, do suportar, também nos traz crescimento, nos fortalece, né? Enfim, não sei se vocês me entenderam. É, e aí, ele ainda vai um pouco mais além, falando: ao se concentrar no seu interior, o que você sente? Que sensações se relacionam a pensamentos receosos ou emoções desconfortáveis? Qual parte do corpo é mais afetada? Sua garganta fecha, você para de respirar, seu peito aperta, você sente um torpor? Qual é o epicentro dessa sensação corporal? Seu coração, seu estômago ou plexo solar, ser capaz de desbravar esse território interno, mesmo quando os sentimentos parecem avassaladores, é essencial. Minha filha, às vezes, né, ela tem ansiedade. E aí eu sempre falo para ela, Carol, quanto mais você conhecer o seu corpo, a forma como você age e reage a determinadas situações. Essa é a chave. Se você aprender como é que isso funciona, você vai controlar mais a ansiedade. Às vezes ela nem vai ter espaço para acontecer, porque você vai ter estratégias para quando você se sentir numa encruzilhada, você saber o que que você vai fazer e não deixar que se instale, porque é complicado, né? Aí ela até ensina, né, que você deve Lani, eu só pressionar. vou pegar o carregador aqui, tá? Tá, Eu tenho que caçar o carregador aqui. Eu vou fechar só um instante, mas eu estou ouvindo vocês. tá. Ele fala, né, eu achei bacana, que eu acho que a Márcia, como facilitadora, né, da yoga, Nidra, né, fala sobre a questão da respiração, né, o quanto a respiração, ela, quando você
leva essa respiração para aquela área que você sente que está tendo alguma tensão ou um desconforto, quanto isso é importante. É, deixa eu ver o que foi mais. Acho que foi essa parte que Cleusa leu, na página 158, sobre a reconciliação. A reconciliação é, sobretudo, um movimento interno, não foi, Cleusa? O relacionamento com nossos pais não depende do que fazem, de como são ou de como reagem, mas sim de como agimos. A mudança ocorre em nós. Eu também grifei. Na página 160, eu grifei. Antes de tentar curar um relacionamento gravemente rompido com seus pais, talvez seja interessante fazer algumas sessões de psicoterapia centrada no corpo ou cultivar uma prática de atenção plena para aprender a se conectar com as sensações corporais. Ao adquirir a capacidade de observar suas reações ao estresse, é possível se monitorar e fornecer a si mesmo o necessário nas situações mais urgentes, né? Que engraçado, foi exatamente o que eu falei em relação à ansiedade, né? É, e aí, no capítulo 11, tem alguma coisa para acrescentar, Cleusa, no 10? Ou tá tranquilo? Ok. No 11, eu fiquei com aquela impressão de que talvez, se esse capítulo 11 ele tivesse sido antes, não teria sido tão impactante para a Márcia o que ela relatou. Ela estaria mais preparada. Também não sei se vocês fizeram um exercício do 11, que foi. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 11. Não sei se Márcia chegou a ler. Eu li só um pedacinho, como eu falei. Com base no trecho da página 165, que fala sobre o quanto de coisas boas as nossas mães nos trazem, né? Escreva sobre o seu reservatório de bons sentimentos que você nutre agora, neste momento, pela sua mãe. Ui. Nossa, não deu certo, mano. Márcia, tu agora tá sem som. Pera. Quer dizer, tá bem baixinho. Não, pera, deixa eu aumentar. No texto, fala assim: quando o reservatório está cheio, confiamos que a vida correrá bem, mesmo que haja interrupções que nos desviem do caminho. Se recebemos pouco ou nada das coisas boas de nossa mãe, pode ser difícil ter essa confiança. Achei também importante esse trecho. Lá embaixo fala: a vida parece. Então, em essência, sentimos que somos suficientes para nos dar o suficiente. Então, a vida parece conspirar para nos proporcionar o que precisamos. Quando a conexão materna flui livremente, a saúde, o dinheiro, o sucesso e o amor parecem muitas vezes fluir em nossa direção. Sim, é tão importante essa parte, porque exatamente nos momentos que eu equilibrei essa relação, que a minha vida começou realmente a caminhar. Engraçado, Mesmo, né? é incrível, isso é incrível, é incrível. E quanto mais as pessoas às vezes insistiam em falar isso para mim, é, antes de eu adentrar nesse tema, nessa temática da constelação, eu ficava assim, mas não posso aceitar o que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E de repente as coisas começam a ficar claras. Tipo assim, você não precisa fazer força, É, não é para resistir, não é uma resistência, sabe? É não criar uma resistência. E quando você começa a soltar,
Olha os depoimentos que a Cleusa deu, que coisa mais linda. Em relação ao pai dela, ela quer aproveitar agora o tempo que resta, né? As frases que tem lá no outro capítulo, né? A gente tem que escrever isso em outdoor. Engraçado, né? Eu acho que talvez, até se a gente estivesse fazendo uma terapia com um profissional, a gente não chegaria tão longe. Eu acho também que não. Uma tá apoiando, sustentando, suportando a outra, sabe? É um suporte tanto isso aqui, É, né? outra coisa, você falando aí, eu lembrei que na pandemia eu estava fazendo um movimento da Paula Quintão, que chama-se Espírito Selvagem, acho que foi em 2021, ou foi 2021, acho que foi. E assim, eu já estava há bastante tempo de relacionamento e eu não conseguia. A minha sorte é que o meu marido, ele nunca chegou para me cobrar uma posição, uma postura minha, da gente resolver a nossa união. Ele ficava em Niterói e eu em Pernambuco, porque eu me sentia muito responsável pela minha mãe. Ela já idosa e nesse processo dele de demência. E aí, um dia, numa reunião com a Paula, sobre o espírito selvagem, teve uma oportunidade de fala e eu me senti à vontade e comentei sobre aquele desconforto. E ela simplesmente olhou para mim e falou assim: Lani, você tem um contrato inconsciente com sua mãe para você seguir sua vida. É como se você tivesse um contrato assinado com ela. E às vezes, quando eu viajava para o Rio, eu me sentia muito pressionada, porque eu tinha muito medo de julgamento. Tipo, as pessoas falarem assim: ela larga a mãe dela, aí ela vai para o Rio para se divertir, para fugir da responsabilidade, para. Inconscientemente, isso permeava tudo. E foi o tempo passando. E eu, assim, eu tinha coisas para resolver internamente com ela. E quando eu comecei a fazer esse movimento, e eu fui entendendo, eu lembro até que tinha uma tia minha, que ela falava assim: Lani, eu nunca ouvi dizer que uma pessoa se relacionasse com outra e ela deixasse de casar, de seguir a própria vida, porque tem uma mãe idosa. Tudo se arruma. Às vezes as pessoas casam com uma penca de filhos de outro casamento anterior e se unem. Eu acho que isso não é, sabe? Às vezes eu me sentia tão encurralada que pensava assim: não, então eu vou acabar, vou romper, vou ficar nesse legado aqui. Então, quando eu descobri isso, que eu precisava me libertar desse contrato assinado e me resolver com ela, foi exatamente na época que o meu pai faleceu, aos 90 anos, as coisas se desamarraram assim, se afrouxaram de um jeito e tudo fluiu, tudo. É muito impressionante. Um casamento lindo. Meu Deus do céu. Né? Ah, gente, eu chego a me arrepio. A Cleusa viu? A Cleusa tem acesso, Cleusa? Acho que não sei se a Cleusa tá pelo Instagram. É no Instagram, só seguir o Instagram de Lana que você. Olha, Eu Mas a gente conheço a Lani por muito é tempo. diferente também, né? hoje é Eu dia só não vi 13. foto. Hoje Uhum. faz 2 anos que meu sogro faleceu. 2 anos. E dia 26 de novembro, né? Foi quando meu esposo me pediu em noivado pelo WhatsApp uma chamada de vídeo. E dentro de 60, dia 27 de novembro ele chegou aqui, e dia 30 de janeiro a gente estava casando. A gente organizou um casamento assim, nesse espaço de tempo. Uhum. Aqui, que interessante você comentar isso, né? Você lembra da Ana Elísia, né? Do Sim, grupo de sim, Rafael. sim, lá do Então, lado. teve aniversário dela, é uma amiga, sabe? É uma colega em comum, sabe, Cleusa? Sim, E ela teve o aniversário dela, acho que deve ter uns 2, 3 meses. E o pedido teve anel
sabe? Sim. Pedido de casamento, minha Gente, filha. sério, que babado, eu não estava É, sabendo disso. tomamos taça de vinho numa ligação online, numa ligação de vídeo, sabe? E aí ela aceitando lá o pedido de casamento, minha filha, com anel e tudo. Meu Deus do céu, nossa, nunca mais eu conversei com ela. Eu não estava sabendo disso, eu não ando interagindo muito lá Pois pelo é. Oasis. Então, no dia do aniversário, ela chamou, de vez em quando a gente se fala. E aí eu falei, não, claro que eu vou estar no seu aniversário. E aí ela ainda foi e contou. Ai, meu Deus, eu ainda estava toda alegre, toda Imagina, maravilhosa. ela já faz a Acho que terapia ela do está riso. fazendo. Sim, e ela faz, é o quê? Eu não sei se ela estava fazendo 60 ou um pouco mais, Acho que é 61, não 60. sei. É, por aí. Achei o máximo, achei o máximo. Meu Deus do É isso. céu, vou me atualizar desse fato. E aí, tá vendo? E você falando que o seu marido, né, na ocasião, também fez o pedido assim, tá tudo certo, gente. Ai, Hum, o importante é dar certo, né? Foi bem Ah, diferente. Engraçado que ele começou falando com a minha filha, perguntando para ela se ela não queria ser filha dele oficialmente. Aí ele falou assim: mas para isso acontecer, a sua mãe precisa aceitar casar comigo. Precisa aceitar casar comigo. A Carol ficou impactada, né? Porque também o pai da Carol tinha falecido recente, eu acho que tinha um ano, por aí. aham, Então, assim, são processos, né? Processos e mais processos. sim, Bom, então é muito verdadeiro isso, né? A conexão fluir quando a gente está com essa relação sarada. Na página 167 eu grifei aonde fala no penúltimo parágrafo, é, é, sem saber, muitos esperam que o parceiro satisfaça as necessidades que não foram satisfeitas pela mãe. Essa expectativa equivocada é uma receita para o fracasso e a decepção. Se o parceiro começa a agir como um progenitor e tenta satisfazer as necessidades não atendidas, o romantismo pode ser anulado. Se ele falhar em satisfazê-las, o outro pode se sentir traído ou negligenciado. Ou seja, que fala o quão prejudicial as relações amorosas, né? Por conta de não haver esse entendimento, de não haver essa cura, o quanto a gente leva para o nosso relacionamento questões, né, que nos prejudicam de uma forma, assim, inimaginável e que está muito enraizado, né? Aí mais embaixo fala, uma separação materna precoce pode prejudicar a estabilidade de um relacionamento amoroso. Inconscientemente, tememos que a proximidade desapareça ou seja afetada. Em resposta, nos apegamos ao nosso parceiro, como podemos ter feito com nossa mãe, ou o afastamos na expectativa de extinguir a intimidade. Mais para frente vai falar sobre os tipos de separação, a linguagem central da separação, né, as sentenças. E mais? eu vou continuar com esse capítulo, eu vou lê-lo, né? Uhum. Destrinchá-lo depois, que realmente. Cleusa conseguiu ler o capítulo todo, 11? Li. Leu? Uhum. Quer comentar alguma coisa? Não, mas é aquilo que eu falei, como falou mais de mãe nesse capítulo 11, eu não me senti afetada, né? Só me lembrei de coisas boas da minha mãe, Sim. Uhum. né? Que E, ótimo. e pelo que eu entendi, no próximo capítulo vai falar dessa questão de relacionamentos, né?
Isso, o próximo capítulo, a linguagem central dos relacionamentos. Esse vai ser maravilhoso. Enfim, é isso, meninas. Vamos Aí seguir, tem umas Márcia. histórias, né? Tem umas histórias que sempre são muito bem-vindas, né? Sim, muito Até mesmo, né, bem-vindos. para a gente, né, Uhum, fixar. sim. E o próximo livro já está aqui. Vai ser esse. Márcia, Venceu? sim. Márcia perguntou se tinha imagens, não foi? Foi, Lani. Eu fiquei de olhar, eu só vi uma imagem, que é assim, é isso aqui. Eu não me aprofundei. Assim, gráficos, né? Não tem não, né? Não, 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 só letras. É, só É letras. porque E eu tô esse sentindo vai assim, começar quando? É, Ai, desculpa, Márcia. normalmente a gente vai ter ainda mais 3 encontros dos próximos capítulos, né? Aí talvez a gente dê uma folga assim de uma semana. Eu acho que vai ser lá para novembro, né? Por aí. Ah, esse ano ainda? Sim, acho que segunda quinzena de novembro, Ah, né? tá. Então tem que providenciar o livro. Sim, já tá, o link eu acho que eu já até coloquei no grupo. Você viu quanto está na Amazon, Lani? Eu não Mulher, sei, porque você compra muito, né? Às vezes você tem mais desconto. A pessoa que acessa muito, né? não Aca- sei. aca- Eu acho que não. Eu só sou tipo Prime. Entendi. Eu, eu acho que não. Não tem frete, né? Essas coisas Ele assim. tá, ele está por 55,42. Tá. Mas o Eu frete, ainda não né? vi na leitura. Não, Eu vou ver sim, assim, se ele tá por esse valor e diz que é sem frete. Assim, mas eu não sei se é Ah, porque eu sou o membro Prime, né? Prime não tem frete. ah, De Né? vez em quando entra umas promoções para gente que não é Prime, né? Dependendo do É, livro, o, da o demanda. membro, o membro Prime, ano passado eu pagava R$ 89 por ano. E acho que esse ano subiu para cento e pouquinho. Uhum. Enfim. Não, Mas então ele tá está bom. na lista. Aqui, eu vou recolocar a lista. É isso, meninas. Então, Ok, foi ótimo ficamos estar para com o próximo vocês. sexta-feira, próximo Então capítulo, tá bom. tá bom? Grande Então tá. tá beijo, bom. Um excelente bom final de feriado, Tchau. restinho semana. de feriado, né? É, então tá, Cleusa, até a próxima. Mas, Até a Tchau, tchau, próxima. tchau, Lana. tchau. Tchau. Tchau.